Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a carta que a CNBB emitiu no dia 18 de janeiro de 2023 sobre o relaxamento das normas do Ministério da Saúde relativas à realização de aborto despenalizado no Brasil. Não é aborto legal, vou explicar sobre isso, porque eu estou falando isso daqui a pouco. E sobre a retirada do Brasil da aliança anti-aborto, também agora no mês de janeiro, pelo governo Lula. Vou explicar sobre isso também. Vejam só. Agora no mês de janeiro, o governo do Lula retirou o Brasil do que a gente chama de Consenso de Genebra, ou como é que tem chamado, a Aliança contra o Aborto e a Favor da Família. Como tem aí está aparecendo para você no vídeo aí, essa chamada do Poder 360, né? Que está aqui, ó. Consenso de Genebra foi assinado em 2020, durante a gestão de Bolsonaro. Saída foi anunciada pelo governo essa terça-feira. E aí você vê que eles colocam como título: Brasil deixa a aliança contra o aborto e, entre aspas, a favor da família. Isso aí é malícia, tá, de jornalista que é esquerdista. E aí o que acontece? O que aconteceu? O governo Lula assumiu o poder e está fazendo exatamente aquilo que todos os católicos fiéis à igreja e todos os conservadores disseram que ele faria. Ele implantaria novamente uma política em prol da legalização total do aborto no Brasil. Está acontecendo o que a gente avisou durante muito tempo. Você vai ver aí no canal, tem vídeos que eu fiz sobre isso, provando que o PT é um partido a favor do aborto, provando que a esquerda é a favor da implantação do aborto entre aspas, legal no Brasil, a todo custo. Você tem aí declarações do Lula dizendo isso, então não foi surpresa para a gente já sabia que isso ia acontecer. Tá? Então o governo Lula ele entra e começa fazendo aquilo que ele sabe que ele poderia fazer a nível de executivo, sem ter que prestar contas nem ao judiciário, nem ao legislativo. Ele vai lá, verifica que o governo Bolsonaro havia colocado o Brasil no Consenso de Genebra, vou explicar daqui a pouco do que se trata, retira o Brasil dessa aliança, é um recado muito claro da política que ele vai exercer daqui para frente, e verifica no Ministério da Saúde que no governo anterior existia uma norma que foi estabelecida no ano de 2020 pelo o então ministro da Saúde, Pazuello, a portaria de número 2561/2020, que previa que caso uma mulher se apresente alegando ter sido violentada e estando grávida do estuprador, ela terá acesso, porque a lei prevê, ao aborto, mas neste caso, ainda que ela não autorize, os agentes de saúde são obrigados a informar a polícia que aconteceu um estupro e que a vítima está grávida do estuprador e vai fazer um aborto despenalizado por lei. Tá? Explicando novamente, a mulher chega lá no SUS, informa que está grávida, mas que a gravidez dela é fruto de um estupro, e aí, mesmo ela aceitando ou não, os agentes de saúde são obrigados a informar a polícia que aconteceu um crime. Houveram muitas críticas ao ministro Pazuello na época, porque é um governo que chegou ao poder mostrando que era pró-vida, mas que acabou estabelecendo uma norma que acabava permitindo um aborto, embora o restringisse. Só que o pessoal não conseguiu entender o seguinte: a lei brasileira, ela prevê o aborto, prevê que o aborto é despenalizado em alguns casos, no caso de estupro, no caso de risco de vida para a mãe, no caso de má formação fetal, no caso de anencefalia. Então, nesses casos aí, não havia como o governo federal não cumprir a lei.
Então o governo, na época, o governo Bolsonaro viu que havia uma forma, pelo menos, você tentar restringir um pouco o aborto despenalizado no Brasil, e fez o quê? Tudo bem, então ela foi estuprada? Foi. Então, pelo menos, ela vai ter que ser informada à polícia que houve um estupro. Isso acabava dificultando um pouco o acesso das mulheres que poderiam utilizar isso como subterfúgio para poder abortar, porque ela chega, diz que foi estuprada, acabou. Então o aborto na prática está legalizado. Só que a partir do momento que é informado que houve um crime, se mais tarde for verificado que essa mulher realmente não foi estuprada, houve uma falsa comunicação de crime, ela pode ser punida por isso. Entendeu? Então essa norma foi o que o governo pôde fazer na época, não havia como ser diferente. Então o governo Lula entra, pega essa norma e revoga essa norma. E o que acontece hoje? Qualquer mulher pode chegar lá grávida, alegar que foi um estupro e vai ter acesso pelo SUS a matar o seu filho. Foi isso que aconteceu. Então o governo Lula fez exatamente o que ele disse que ia fazer. Pessoal, tem vídeo aí no canal que eu deixei mostrando que o Lula, ele, acho que foi no segundo semestre de 2022, Lula gravou um vídeo que está no nosso canal aí, em que ele fala claramente que ele é a favor do aborto. Ele defende o aborto claramente, que a pauta da família, dos costumes é algo muito atrasado, que a mulher tem que ter direito ao aborto. Ele faz uma ampla defesa, não há como dizer que aquilo foi mal interpretado, tirado de contexto. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava a folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Quando chega a próxima eleição, aí ele grava um videozinho vagabundo, dizendo que é contra o aborto, que não sei o que tal. A única que eu deixei de falar na fala que eu disse é que eu sou contra o aborto. Mentira! Eu tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. O que eu disse é o seguinte, é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública. Ou seja, que as pessoas pobres que forem vítimas do aborto, elas têm que ter, condições de se tratar na rede pública de saúde. É só isso. Qual é o crime? Mesmo eu sendo contra o aborto, ele existe. É mentira! Quando ele entra, a primeira coisa que ele faz é isso. Veja o perfil da ministra da Saúde que ele botou lá, mulher pro aborto. Então todo mundo sabia que isso ia acontecer, todo mundo sabia. A pergunta é, a CNBB não sabia disso? Vamos ver vamos ver a cartinha da CNBB. Vamos lá. A vida em primeiro lugar. Nota da CNBB. CNBB adora notinhas, tá? Aí começa com um versículo bíblico. Diante de vós a vida e a morte, escolhe a vida, né? Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não concorda e manifesta sua reprovação a toda e qualquer iniciativa que sinalize para a flexibilização do aborto. Assim, as últimas medidas, a exemplo da desvinculação do Brasil com a Convenção de Genebra, parar um minutinho aí, tem um erro aqui, não é Convenção de Genebra, foi Consenso de Genebra. O que é a Convenção de Genebra? Veja, a Convenção de Genebra
Não tem nada a ver com isso aqui. A Convenção de Genebra foi um conjunto de tratados que foram formulados em Genebra, na Suíça, pelo menos em 5 momentos, tá? Em 1864, 1899, 1906, 1929 e 1949. Esses tratados eles foram criados para estabelecer um código humanitário durante as guerras, durante os conflitos que a humanidade viesse a ter. Porque ele vira o seguinte, não dá para evitar total 100% que hajam guerras, mas para evitar que aconteçam certos abusos, vamos estabelecer algumas regras para que caso algum exército venha quebrar essas regras aqui, eles possam ser punidos. Então algumas coisas que a Convenção de Genebra determina, quais são os tipos de armamento que não podem ser utilizados, a proteção a civis, o tratamento dos prisioneiros de guerra, o acesso que as populações civis têm que ter a alimento, a remédio, e por aí vai. Então isso é a Convenção de Genebra. Não tem nada a ver, ela queria dizer Consenso de Genebra. O que é o Consenso de Genebra? O Consenso de Genebra, diferente disso, foi uma aliança, um documento assinado por alguns países no ano de 2020, mais preciso em outubro, em que o Brasil é o signatário. Lá estava o ministro Ernesto Araújo e a ministra Damares, assinaram esse acordo. Entre os signatários também tem, os Estados Unidos agora já saiu, claro, com o Biden, mas Hungria, Egito, Indonésia, Uganda, todos esses aí assinaram. E entre as metas desse acordo, a gente tinha aí alcançar uma saúde melhor para as mulheres, preservar a vida humana, apoiar a família como parte fundamental da sociedade saudável, proteger a soberania nacional na política global e por aí vai. Então era uma aliança conservadora. Países que assinaram se comprometiam, entre outras coisas, a proteger a vida. Uma das primeiras coisas que o Lula faz quando entra é justamente tirar o país disso daí, mandando um claro recado de qual seria a política dele. Tá aqui no Poder 360 Graus, dia 17 de janeiro, uma reportagem explicando o que o governo Lula fez. E aqui diz que a Abrapso, a Associação Brasileira de Psicologia Social, no dia 25 de novembro de 2022, tinha solicitado a Lula, uma carta pública, que houvesse o desligamento do Brasil do Consenso de Genebra. Essas associações dificilmente não são esquerdistas. Aqui é o caso de uma delas. A esquerda adora comitê, adora comissão. Uma coisa que a gente direita tem que aprender a fazer isso. Comissão, comitê, associação, conselho, eles adoram isso. Porque eles passam a falsa imagem de que estão representando uma classe. Então já começa com esse erro aqui. Mas vamos fazer de conta, vamos partir do princípio que foi apenas um erro, E a revogação da portaria que determina a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais, como eu falei. A norma do que foi estabelecido no governo Bolsonaro em 2020 previa que houvesse ao menos essa comunicação. E vejam só, a partir do momento que uma mulher chega dizendo que foi estuprada e você não comunica à autoridade policial, aquele bandido vai continuar fazendo. Não houve crime, não houve nenhum crime, então vai continuar acontecendo aquilo ali. Essa medida também protegia a sociedade também do estuprador, porque a vítima pode estar com medo. Agora não tem mais, Precisam ser esclarecidas pelo governo federal, considerando que a defesa do nascituro foi compromisso assumido em campanha. Pessoal, isso é um absurdo. Eu acabei de falar, o Lula gravou um vídeo no segundo semestre de 2022 falando claramente o pensamento dele sobre o aborto e sobre essas pautas em relação à família. Isso é um absurdo. Em que momento ele assumiu esse compromisso? Então a gente acha que a CNBB, esses bispos da CNBB, ou eles estão completamente desligados da realidade, ou existe uma má fé aqui. Isso não tem sentido. A hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz. É preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão. Aí eles adoram essa frase. Estado democrático de direito. E configura ataques à dignidade e ao bem-estar social. A igreja, essa parte é bem interessante, sem vínculo com partido ou ideologia,
fiel a seu mestre, clama para que todos se unam na defesa e na proteção da vida em todas as suas etapas. Missão que exige compromisso com os pobres, com as gestantes e suas famílias, especialmente com a vida indefesa em gestação. Não contundente ao aborto, possamos estar unidos na promoção da dignidade de todo ser humano. Essa carta aqui parece mais uma forma que a CNBB está usando para tirar o dela da reta. É tipo que agora alguns repórteres estão fazendo com o governo Lula, criticando, essas medidas de Lula são equívocos. Pessoal, o governo Lula, ele está sendo muito claro no recado que ele está dando. Legalizar o aborto, é isso que eles querem fazer. Eu mostrei no vídeo, o PT tem isso, tem um documento do PT, acho que é 2007, está aí no vídeo que eu fiz, mostrando, o PT sempre teve essa pauta, o PT, o PSOL, todos eles, alguns partidos de esquerda são mais explícitos, outros não. O PT é um dos mais explícitos em relação a isso. Então, a CNBB está fingindo que não sabe, todo mundo sabia disso. Agora, faz uma cartinha dessa e cala-se, acabou-se. Não, a gente criticou. A CNBB é uma das grandes responsáveis pela ascensão da esquerda nesse país. A CNBB, vou fazer um vídeo depois sobre isso, eu já fiz um artigo lá no Guardiões, mostrando como foi o comportamento da CNBB durante todos esses anos. A CNBB sempre esteve alinhada à esquerda. A esquerda vai mudando as suas pautas, a CNBB vai seguindo. Você olha a CNBB na década de 90, ela não tinha essa questão de gênero, essa questão aí de ecologia, não sei o que tal. Quando a esquerda foi gradativamente aderindo mais a essa pauta, ela foi seguindo também, ela sabe que tem limites. Então, quando é uma questão relativa à lei trabalhista, indigenismo, ecologismo, não sei o que, ela vai atrás completamente. Olha o comportamento da CNBB na pandemia. Foi completamente alinhado à esquerda. Isso é uma coisa que é inquestionável. Então, assim, hoje a gente está diante de uma ingenuidade gigantesca dos bispos da CNBB, que sabiam que isso que achavam inocentemente que isso ia acontecer, ou existe uma tremenda má fé. Agora que ele fez a besteira, vai aí e bota uma cartinha, uma notinha, que ela adora notinha, né? Nós não concordamos com isso, que chato. Eu não concordo com um monte de coisa, tá? Não concordar com o aborto, a Dilma vai dizer que não concorda, o Lula vai dizer que não concorda, o Boulos vai dizer que não concorda, tudo vai dizer que não concorda. Não é a questão de você concordar. Você luta contra isso, você se esforça para lutar contra isso. Você não define o homem por aquilo que ele concorda, mas aquilo que ele, contra o que ele luta. Então, pessoal, é uma notinha patética, desculpa, ridícula. Eu não estou xingando os bispos, mas estou dizendo que essa nota é patética, ridícula, porque eles sabiam muito bem que o Lula, quando entrasse, ele ia se esforçar, porque ele disse que ia fazer isso. Ele disse que ia fazer isso, não tem nenhum tipo de surpresa. Então, pessoal, o conselho que eu dou a vocês é: não esperem orientações boas da CNBB em certos campos. Tem alguns documentos bons da CNBB, tem livros que a CNBB lança que são bons tudo, mas a CNBB não é uma entidade confiável, porque ela está totalmente aparelhada pela esquerda. Totalmente aparelhada pela esquerda. E entenda o seguinte: a CNBB não é representante do Papa nem da Santa Sé no Brasil. A CNBB é uma conferência nacional de bispos que não tem poder nenhum sobre nenhum católico no Brasil. É como fosse um clube, como fosse um fórum de debate, onde os bispos vão lá, conversam, tomam algumas decisões e vão embora. Mas nenhum bispo tem obrigação nenhuma de cumprir nada do que a CNBB decide, até porque ela não pode decidir absolutamente nada. Se houver uma assembleia, ele estiver lá e discordar, ele vai embora e fica por isso mesmo. Um bispo só responde ao Santo Padre e a mais ninguém. Então, assim, é muito triste ter que ver uma cartinha patética como essa da CNBB, em que os bispos estão fingindo que não sabiam o que ia acontecer, porque todo mundo sabia. Todo mundo sabia, a gente cansou de avisar. O Centro Dom Bosco sabia, avisou, vários canais católicos avisaram, tem documentos do PT dizendo que ele vai fazer isso, que ele quer fazer isso, e a CNBB finge que não está sabendo. Qual vai ser a próxima? O ministro do Lula estava defendendo a legalização de drogas. A gente já sabia que ele ia fazer isso. A gente já sabia. A CNBB não sabe. Se amanhã legalizar drogas no Brasil, a CNBB vai dizer que discorda. Isso não serve para nada. Se a CNBB realmente quisesse dar um não contundente ao aborto, como ela bota no final da cartinha aqui,
ela começava a falar sobre isso o tempo todo, ela fazia a campanha, vamos fazer uma campanha da fraternidade contra o aborto, ela não faz. Cadê a campanha da fraternidade contra o aborto? Não tem. Cadê a campanha da fraternidade contra a ideologia de gênero? Não tem. Cadê a campanha da fraternidade a favor da família natural? Não tem. Cadê a campanha contra as drogas? Não tem, não tem. É só questão, é indigenismo, é fome. Veja, a campanha da fraternidade desse ano é fome. A mesma pauta da esquerda. A mesma pauta. A esquerda inventa uma pauta que a CNBB vai atrás. Isso não é coincidência. Então não vamos ser bobo para acreditar que não há método nisso aqui. Tá bom? Então, rezem pela igreja, rezem pela conversão desses bispos, rezem pela conversão daqueles que fazem parte da CNBB. Quem sabe, algum dia, a CNBB possa ser presidida por um bispo realmente fiel à igreja, tá? Mas, Deus é quem sabe. É muito difícil o grupo que controla a CNBB hoje ceder o lugar deles para um grupo de bispos e padres que realmente sejam fiéis à igreja. É muito difícil isso acontecer. Mas vamos rezar pela Santa Igreja e pelo clero, para que aqueles que estão traindo a Santa Igreja possam se arrepender de seus pecados e retornar à casa do Senhor. Amém? Gostaria de pedir a você também que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esses vídeos, que você possa dar o seu like se você gostou do vídeo também, ative o sininho para receber nossas notificações e peço também que você acesse nossas redes sociais alternativas, tá, pessoal? A gente está falando muito sobre isso porque hoje a gente está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, só que a gente sabe das restrições que essas Big Techs estão fazendo, sobretudo conteúdo conservador e cristão, e a gente criou outras formas de nos resguardar caso a gente venha a ser punido por essas redes por defender a verdade. Então você tem aí o COS TV para ver nossos vídeos, você tem a Truth Social, tá? Que temos um perfil lá também, tem o Gathering também, tem nosso perfil lá também que você pode acessar. Se inscreva nessas redes, porque essas redes, nessa plataforma de vídeo que é o COS TV, porque eles não vão cair. Então caso amanhã a gente venha a sofrer por algum tipo de vídeo que a gente colocou aqui, seja cancelado, seja a gente fique bloqueado por algum tempo, você já sabe que vai encontrar a gente lá, tá bom? Nossa torre de esconderijo é ali. Então você sabe, ó, de repente subiu a página, de repente não estamos postando mais nada há muito tempo, você corre nessas redes que você vai encontrar a gente lá, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.